Então, a ideia desse vídeo é mostrar como a gente pode realmente aproveitar os dados do InCCOA, né, sejam dados ali em tempo real ou sejam dados arquivados, através dos nossos relatórios. Então, quando eu abro essa aba aqui do System Management, eu tenho uma opção, né, um menu chamado Reports, onde eu posso explorar os meus relatórios. Eu posso explorar os meus dados usando comandos, né, em queries de SQL. Então, com isso eu consigo tanto trabalhar aqui com alertas quanto com o valor das minhas variáveis, tá? Então, alertas dentro do InCCOA são os alarmes, né? E inicialmente tudo que eu preciso fazer é ir parametrizando essa query. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e selecionar aquilo que eu gostaria de visualizar. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui os meus valores, né, meu valor que a gente chama ali de valor original, e também o timestamp de quando eu gravei aquele valor no meu banco. Então vejam que eu seleciono os dois e adiciono. Aqui nesse outro campo, eu venho aqui, seleciono aqui qual variável eu gostaria de ler os dados. Então, por exemplo, eu vou pegar minha variável aqui chamada dumper1, né, o meu D1, e posso pegar o valor atual desse cara. Então, adiciono aqui, ele já traz para mim. Se eu tivesse, né, um sistema distribuído, onde eu tivesse vários computadores, ou seja, todos eles poderiam ter as suas próprias variáveis, eu poderia simplesmente selecionar esse checkbox e ler essas variáveis. No campo where eu poderia filtrar todas essas informações, né? Então, eu gostaria que meu dado ele fosse maior do que 50, menor do que 30 e por aí vai. Então, eu posso criar realmente todos esses filtros aqui para diminuir o número de valores que eu gostaria de ler. E eu tenho também aqui meu time range, né? Então, por padrão aqui nesse momento, ele está pegando todos os dados da última hora, né? Então, eu vou até modificar ele aqui, ó, para pegar os dados do momento que eu estou agora até a última hora, né? Dá mais ou menos uma hora aqui, mas eu poderia parametrizar da maneira que eu achar melhor. E eu também posso pedir a ordenação. Então, eu posso querer ordenar isso pelo tempo, né? Então, crescente, decrescente, ou poderia fazer através de uma variável realmente que me desse ali informações, uma variável numérica. Poderia agrupar esses valores, né? Então, eu tenho uma série de ferramentas aqui que me permitem ordenar e organizar esse dado. E quando eu terminei de fazer toda essa parametrização, eu clico aqui em Create Query. Automaticamente, ele vai me criar essa query necessária para poder ler todos esses dados. Então, se eu der um Start Query, ele vai me trazer todos os dados daquele período que eu parametrizei. Então, vejam aqui que eu tenho o nome da minha variável, né? O meu data point element. Eu tenho aqui o valor que ela tinha nesse exato momento aqui ao lado. Então vejam aqui que eu tenho, né, todos esses valores, eu posso enxergá-los. E eu tenho também aqui o número de linhas, né, o número de valores naquele período, o tempo de query, né, o tempo por query, melhor dizendo, e o tempo total de toda essa operação para ele poder estruturar e me mostrar. E aí, se eu quisesse, eu também poderia aqui salvar, né? E aí, com esse salvar, na verdade, eu vou salvar essa query aqui embaixo. Então, para que se eu tenho algum sistema que queira ler usando esse comando de SQL, inclusive nos scripts do InCCOA, eu também posso fazer essa leitura usando essa query que eu montei aqui. Basta eu salvá-la, Ctrl+C, Ctrl+V, adicioná-la no meu código ou adicioná-la nesse sistema e consigo ler os dados, tá? Para ser mais prático, eu vou fechar esse cara, abrir ele de novo e agora eu vou selecionar o meu alerta, ou seja, os meus alarmes. Então, da mesma maneira que eu fiz anteriormente, eu posso simplesmente selecionar aqui o elemento que eu gostaria. Então, por exemplo, eu gostaria aqui do texto do meu alarme, né, do meu alerta, e eu seleciono quem está causando, né, quem seria o meu elemento que está causando esse alerta. No meu caso, novamente, vai ser o meu dumper1, que eu usei no último exemplo. Então, quando eu fizer isso, da mesma maneira, eu posso criar aqui uma query, posso pedir agora para ele me trazer as informações, e eu vejo aqui, ó, justamente, né, eu estou com dois alarmes ativos nesse momento, ele me trouxe aqui, né, dentro de toda aquela estrutura que eu tenho no meu dumper, ele me trouxe aqui quem são os dois caras que estão gerando um alerta nesse momento, quando que esse alerta aqui ele foi gerado, né, então dessa vez eu não travei o tempo, então ele me trouxe todas as informações que ele tinha ali armazenadas, e aí eu tenho também os textos, né? Então eu tenho um aqui que chama Some Alert Not OK e um que chama Travel Limit Switch Malfunction, né? Então eu consigo, da mesma maneira que eu fiz lá com os meus dados, também trazer as informações de alarme, né, dos meus alertas e igualmente poderia salvar esses dados e exportar essa query para poder usar em algum outro sistema.
Eu também posso fazer isso utilizando agora o meu Excel. Então, desde que eu tenha o Excel instalado dentro dessa mesma máquina, né, que o meu servidor está, esse cara aqui vai estar habilitado para mim. Então, como que eu faço isso? Quando eu clico ele, ele vai me abrir uma interface onde eu consigo parametrizar todos os meus reports. E olha só que interessante. Essa tela inicial que ele vai me abrir agora é basicamente um painel de configuração. Então aqui eu não vou programar nada, eu só vou configurar. Como que eu faço isso? Aqui em cima eu tenho uma aba chamada Add-ins, onde eu posso justamente parametrizar as informações que eu gostaria. Então eu venho aqui em Configuration e eu venho aqui, por exemplo, em Basic Values. Então só vou colocar aqui a senha padrão que ele me pede e eu já tenho acesso a esses intervalos. Então, o que seria isso? Conforme eu for gerar um report, eu gostaria de definir os períodos, né, de geração do meu report. Então, eu tenho aqui alguns tempos já pré-definidos, como, por exemplo, 5 minutos, um dia, uma hora, um mês, mas nada me impede que eu adicione um novo, por exemplo. Então, no meu caso aqui, eu tenho ali as informações, né? Eu vou chamar aqui o meu de valor anual. Tá? Então, vou salvar aqui em português e vou falar que, na verdade, eu gostaria de um report do último ano. E quando eu colocar aqui, eu já consigo salvá-lo, né? Obviamente, eu também poderia associar esse template aqui a alguma variável, né? Então, imagina que eu tenho algum valor ali que eu precise, que eu queria ter um tempo de leitura diferente. Então, eu posso ir navegando aqui, selecionando os tipos de variáveis que eu gostaria, os diferentes sistemas, se tiverem isso, se eles estiverem distribuídos, né? Também e criando o meu report, tá? Nesse caso, eu vou deixar aqui somente com o meu valor anual e vou dar um OK. Então, o meu intervalo é de um ano, ou seja, eu quero os dados do ano como um todo. E aí, vou dar um OK. Eu posso vir aqui agora também, agora que eu criei, né, esse cara anual, e eu posso vir os meus tipos de relatório. Então, vocês vão ver que quando eu crio aqui os meus report types, eu já tenho dois caras aqui pré-definidos, né? Então, tem um relatório aqui diário e um relatório mensal. Né? Isso vai ficar mais claro quando a gente for realmente usar os nossos templates. Né? Então, posso criar aqui, por exemplo, o meu relatório anual. E aí, justamente, né, eu vou querer aqui que o meu período, né, o período que eu realmente vou ter ali a minha criação, seja de um ano. E eu quero que esses intervalos sejam, por exemplo, mensais. Ou seja, eu quero que ao longo de um ano, né, os meus dados ali, né, ao longo de um ano, eu vou pegar um valor médio todo mês que vai representar para poder fazer uma análise, por exemplo. Né? Então, eu tenho ali, né, esse tipo de relatório aqui no período de um ano, eu vou ter intervalos mensais, ou seja, eu vou ter 12 intervalos trazendo um valor médio das minhas variáveis. E isso justamente me facilita, né? E claro que eu também posso parametrizar isso, então gostaria de, por exemplo, definir o horário que isso vai se iniciar, se vai ser num dia de semana específico, né? Se vai ser num dia de mês específico, ou num mês específico. Então tudo isso é parametrizável. Eu vou deixar aqui somente as informações padrão, tá? Então justamente a criação daquele cara lá do meu valor anual é justamente para eu poder utilizá-lo aqui. Então, se eu seleciono aqui, ele já me traz ali automaticamente essas mesmas informações aqui embaixo. Quando eu der um OK, ele criou para mim. Então, meu relatório anual, ele vai me voltar aqui um valor mensal num período de um ano. Assim como meu relatório diário, né? Ele me traz ali informações ali do período, né? Como que vai ser um dia todo, em todas as horas do dia. E meu relatório mensal, de maneira análoga, meu período é um mês e ele pega valores, né, no intervalo de um dia, trazendo esse valor médio para mim. Então, tudo isso aqui é só para mostrar como é simples parametrizar, né, os períodos, né, e os intervalos de aquisição do nosso relatório. Vou dar um OK aqui. E para a gente agora poder ler os dados, eu tenho que primeiro criar um template. Só que eu não preciso fazer isso de maneira manual, porque eu já tenho alguns templates criados, eu só crio um novo para poder modificá-lo da maneira que eu gostaria. Então, por exemplo, eu vou vir aqui criar um novo template. E existem alguns templates, né, alguns caras já prontos, né? Então, eu tenho desde um report padrão, que é para leitura de variáveis. Eu tenho até aqui o SQL Query, que basicamente eu vou montar uma query semelhante àquela que eu fiz anteriormente no outro menu.
E eu tenho até aqui o meu Cost Center Report, né? Justamente eu poderia começar a associar custos, né? Por exemplo, custos de consumo energético, por exemplo, eu poderia fazer um relatório desse custo baseado nas variáveis que eu estou medindo. Então eu tenho toda uma arquitetura aqui que me permite colocar o valor ali do meu custo de quilowatt-hora, por exemplo, para que ele possa ir fazendo os cálculos, né, e até ter essa projeção do custo, por exemplo, mensal que eu vou ter na minha planta, tudo baseado nos dados que eu estou lendo diretamente do meu supervisório. Nesse momento eu vou criar aqui um report padrão, tá? Então vou vir aqui no meu Standard Report e vou dar um OK. Ele já vai me abrir o meu template criado. E vejam que aqui ó, ele me traz os meus report types. Então ele me fala que tipo de relatório você gostaria de fazer, um relatório anual, um relatório diário, um relatório mensal. Eu posso simplesmente importar todos eles para cá, ou poderia só importar aquele que eu vou utilizar também. E eu vou dar um OK. Então aqui dentro eu tenho realmente a autonomia, né, de poder manipular os meus dados, né? Então da mesma maneira eu venho aqui no meu Add-ins, venho aqui no meu template, eu posso, por exemplo, inserir um data point, né, que são as minhas variáveis. Então, ó, vou inserir um data point, vou selecionar aqui o meu HDB Directory, ou seja, eu quero pegar um dado histórico, seleciono qual que é a minha variável, vou pegar lá o meu dumper número 1, né, a variável que eu estou modificando. Posso pegar aqui selecionar, né, o que tipo de valor que eu gostaria de pegar. Então, dentro da minha estrutura de variáveis, né, eu posso pegar aqui o meu valor atual, por exemplo, novamente. E eu também consigo selecionar, né, cálculos relacionados, né, cálculos estatísticos relacionados a essa variável. Então eu quero, por exemplo, o valor mínimo dela, o valor máximo. Eu quero aqui, por exemplo, o valor médio que ela teve. Eu quero aqui também, né, o start value, o end value. Então tudo isso aqui eu vou selecionando e ele vai trazendo para mim. Então vou dar um OK. Ele automaticamente já criou aqui uma coluna, né, para esse meu D1, que inclusive se eu quiser, né, eu posso vir aqui e colocar nominalmente aqui, ó, no variável D1, para eu saber, né, justamente a quem eu estou me referindo. E se eu quiser, posso também adicionar uma outra variável, né? Então, da mesma maneira, viria aqui e faria isso. Terminei aqui de mexer no meu template, eu posso simplesmente vir aqui e salvá-lo. Então, como eu disse, né, você cria o seu template para poder utilizar. Vou chamar ele aqui de meu standard template, tá? Vou dar um save. Quando eu der o save, ele já está salvo naquela pasta ali, né, que está associada ao meu projeto, eu posso fechar esse cara. Venho aqui agora e eu quero criar um novo report. Então eu posso criar aqui meu novo report, seleciono aquele template que eu já tenho criado e ele me traz, ó, que tipo de relatório você quer gerar aqui, tá vendo? Ó? Então ele fala, se for o relatório anual, ele vai pegar o último ano. Se for o meu relatório mensal, ó, vejam que ele começa ali de maio, né, e vai até o final de maio. Mas se for o meu relatório diário, eu posso pegar aqui do dia anterior até o dia de hoje, ou eu posso pedir para ele começar no dia de hoje, né, à meia-noite até o final. Eu vou pegar justamente do dia de hoje, porque é o momento que eu tenho mais valores guardados aqui, tá? E vou dar um OK. Então, ó, automaticamente ele já vai montar ali para mim o relatório, né? Então vejam que no momento lá da geração, né, da seleção dos meus valores, eu pedi para ele me mostrar quem era o menor valor e quem era o maior valor. Então ele já pintou aqui também para mim e eu tenho aqui os meus dados. Inclusive, eu posso vir aqui, ó, e desligar a proteção da minha célula, né? Por hora ele está só read only. Então venho aqui, entro a senha padrão. E agora, se eu quiser, eu posso inclusive, ó, vir aqui e gerar um gráfico desses valores, né? Afinal, eu estou utilizando aqui o Excel, então eu posso simplesmente clicar aqui, gerar um gráfico aqui de maneira bem rápida. Posso chamar aqui de colocar o nome da minha variável, né? Minha variável D1, e assim eu consigo ter uma análise melhor ali dos meus dados, tá? Então, essa é a ideia aqui que a gente consiga ter realmente aqui de geração do relatório, tá? Então é bem simples, eu gero um template, uma vez que esse template já foi ali realmente criado, tudo que eu tenho que fazer depois é tudo que eu tenho que fazer ali depois é justamente reutilizá-lo em novos relatórios, né? Alterando os períodos da maneira que eu gostaria e depois
utilizando esses valores. Então vejam que ele também traz aqui, né, os valores mínimo, máximo e a média, como eu tinha pedido ali para ele. E era tudo isso que eu gostaria de mostrar nesse vídeo.